Eu tenho certeza que você já ficou preocupado se a IA vai roubar o seu emprego. Também isso foi muito propagado no começo dessa bolha que a gente está vivendo, de que a IA poderia substituir metade dos postos de trabalho, porque a maioria das tarefas humanas podem ser automatizadas, mas assim como qualquer nova inovação tecnológica, postos de trabalho vão sim ser extintos, algumas funções vão ser automatizadas, mas serão criadas novas funções. Foi assim com a agricultura, foi assim com a indústria e será assim também com a tecnologia. No vídeo de hoje eu vou reagir com vocês a um artigo do New York Times, citando 22 novas possibilidades de profissões que podem surgir agora com o advento da inteligência artificial. E antes de iniciar a leitura desse artigo, se você não me conhece, eu sou Alex Araújo, sou cientista da computação e desenvolvedor de softwares com inteligência artificial, e nesse canal eu compartilho conhecimento sobre esse assunto e reajo a notícias do setor. Então, se você gosta de inteligência artificial ou desenvolvimento de software, já se inscreve aí no canal, dá aquele tapa no sininho para não perder as atualizações e bora conferir esse artigo. Bom, o artigo original ele foi postado no The New York Times, só que como ele tá numa paywall, eu obviamente não sou assinante do The New York Times, mas tem vários outros sites que replicaram a mesma notícia. E um deles está aqui. Então ele já começa aqui citando o relatório do FMI, que o impacto da inteligência artificial pode chegar a 40% dos postos de trabalho globais e até 60% deles em economias desenvolvidas. O mesmo relatório do FMI indica que metade desses empregos pode ser beneficiado por essa tecnologia, incluindo o setor de desenvolvimento de software, que é o que eu estou atuando no momento. E sim, a gente tem se beneficiado muito do uso de IA no dia a dia, o nível de produtividade aumentou drasticamente, assim como também o nível de trabalho, porque gerou-se muito mais bugs e problemas de segurança por conta do uso indiscriminado de IA por quem não sabe o que fazer realmente com ela. Continuando aqui o artigo, em vez de simplesmente acabar com os empregos, a IA também pode criar novos e surpreendentes caminhos profissionais. Ele cita aqui a experiência do autor por trás do artigo do The New York Times, o Robert Capps, e ele estava começando a escrever um artigo com a ajuda da IA e o resultado foi um texto coeso, só que sem fontes reais e nenhuma responsabilidade editorial, o que para um jornal, uma revista grande como o The New York Times, um G1 da vida é algo preocupante, porque isso impacta diretamente na imagem e na credibilidade de um jornal, de uma revista, de um editorial. E para esses veículos de comunicação, credibilidade é tudo. E foi durante esse processo de criação desse artigo com o IA que ele começou a pensar e mapear onde os humanos ainda são necessários e indispensáveis. E assim nasceu essa nova lista de 22 profissões que a IA pode criar nos próximos anos. E basicamente são 3 categorias, onde o ser humano ele é o protagonista e sempre será o protagonista porque são necessidades inerentemente humanas, que são a confiança, a integração de ferramentas de acordo com a necessidade e a análise criativa. Então vamos olhar aqui as ferramentas de confiança. Ele trouxe aqui algumas que me chamaram a atenção, como por exemplo o auditor de IA, responsável por entender, documentar e validar as decisões tomadas pelo sistema. O diretor de ética, que essa sim eu vejo que é uma área que vai ter uma grande ascensão, porque você tem muitos dilemas e problemas éticos com o uso de inteligência artificial, seja pelos dados que foram inseridos ou pelo treinamento que o modelo de IA que você está usando passou. Então sim, essa é uma área que muito provavelmente vai abrir vagas para grandes indústrias. O garantidor legal, que aqui ele descreve como o profissional responsável legalmente pelas validações feitas por IA. Então, se você atua no setor jurídico, você pode passar a se especializar em garantir que a inteligência artificial ela respondeu corretamente ou de acordo com as leis, regras e jurisprudências do seu país de origem ou estado. O coordenador de consistência, que é aquele setor que garante que os outputs de IA sejam coerentes, especialmente em imagens, simulações ou projetos. Então, galera que trabalha com trabalhos criativos, edição de vídeo, edição de imagens, pode também se beneficiar dessa nova área. Aí a gente pula para a parte de integração. Eu vejo que essa parte de integração já é para uma área mais técnica, então
desenvolvedores de software, engenheiros de software podem se encaixar um pouco melhor nessas áreas aqui. Ainda eu vejo que vão ser áreas que não vão ser ocupadas por profissionais juniores, muito provavelmente os plenos ou sêniores, ou até mesmo aquele sênior que migrou para a área de gerência e que normalmente não gosta muito de trabalhar com gerência, com relatórios, com lidar com pessoas. Eu acredito que esses profissionais vão migrar agora com a inteligência artificial para essas novas profissões de integração de IA dentro de fluxo de trabalho das empresas. Então a gente tem aqui prioritariamente o integrador de IA, que ele avalia onde a IA vai ser aplicada de forma estratégica em diferentes departamentos, o que é absolutamente importante, porque uma inteligência artificial ela não pode ser genérica, não tem como. Quanto mais especialista ela for, melhor para o trabalho e menor o modelo necessário para você executar essa tarefa. Então, você ser o profissional que consegue avaliar um modelo pequeno o suficiente para ser executado com o máximo de precisão numa tarefa, você consegue economizar tempo, você consegue padronizar os estilos de entrada dos prompts que vão ser utilizados para essas tarefas e principalmente economizar dinheiro. Aqui ele cita também o avaliador de IA. Eu acredito que vai ser uma subtarefa do integrador, não acredito que vão ser profissões totalmente separadas, mas sim é uma profissão que pode surgir porque vai ser a pessoa especialista em testar modelos e garantir que o uso das ferramentas seja alinhado com os objetivos práticos. Então, muito provavelmente, galera de testes, galera de QA pode estar entrando nessa área aqui sim. O treinador, esse aqui, bato o martelo, aposto minhas fichas que vai ser necessário, com certeza, porque ele vai ser responsável por tratamentos de dados que vão alimentar modelos próprios especializados de uma empresa. Ainda mais com os custos do hardware sendo elevados e muito provavelmente eu vejo que os preços dos inference providers que a gente tem hoje, uma OpenAI, uma Cloud, uma Gemini, eles não vão se manter baixos no nível que eles estão. Eles ainda estão numa guerra comercial, então cada cliente que eles capturam vale a pena, por isso que eles estão oferecendo por um preço baixo. Mas assim que o mercado der uma maturada, eles vão gradativamente subir esses preços. Então, IAs personalizadas em empresas grandes principalmente, ou empresas que lidam com dados sensíveis, vão ser muito utilizadas e o treinador vai sim ter um papel fundamental nessa área. Eu vejo que o pessoal de análise de dados, o pessoal que trabalha já com ciência de dados também, Big Data, pode sim entrar nessa área já facilitado, porque eles já estão acostumados a trabalhar com grandes massas de dados, a trabalhar com Python. Então, é uma galera que vai conseguir migrar fácil para essa suposta nova profissão que pode ser criada pela IA. E o especialista em avaliação humano-IA, que vai determinar em quais etapas um humano é insubstituível e onde a IA pode atuar sozinha. Eu acredito que essa área aqui pode virar uma subsidiária, digamos assim, do integrador de IA, vai ser uma área que o integrador vai abranger. Pode até existir num começo uma profissão especificada, mas eu acredito que no futuro o integrador ele vai abraçar tanto a diretor de personalidade quanto especialista em avaliação e ou até mesmo o próprio avaliador, e o treinador ele vai abraçar também a parte de otimização de conformidade. E por último, a gente tem as áreas ligadas à curadoria criativa. Então, pessoal aí de marketing, pessoal de produto pode também se beneficiar disso. Então temos aqui designer de produto ampliado, que além da estética, ele decide como o produto deve se comportar e interagir com o usuário com a ajuda da IA. Eu acredito que isso não seja uma profissão nova, eu acredito que vai ser um update do próprio designer de produto que a gente tem hoje, porque ele pode, através do prompt com a IA, num diálogo, gerar novas ideias e discutir essas ideias com a IA, sendo ele um parceiro, um consultor. Então, não creio que seja uma profissão 100% nova, mas vai ser um upgrade para quem trabalha na área de produto. Designer de artigos e histórias, que selecionaria os melhores outputs gerados pela IA e os moldaria com a visão editorial. Isso também eu não acredito que seja uma profissão nova. Os próprios jornalistas e escritores já estão fazendo isso. Os bons, pelo menos, né? Eles pegam as ideias que eles têm para um artigo, para uma história,
alimentam uma conversa com o ChatGPT, pegam os melhores outputs e ajustam conforme seu discurso ou visão editorial. Então isso aqui eu acredito que não seja uma profissão nova, mas que vai ser um update na profissão dos jornalistas e dos escritores. Já que sim, a IA pode criar textos coesos, mas são textos mortos. Eles faltam de humanidade, faltam de visão criativa, faltam de uma linguagem que você perceba que tem veracidade naquilo, que tem alma. Se você pegar qualquer livro ou qualquer texto que foi 100% escrito por IA, você vai perceber que é um texto morto, que você não tem aquela visão orgânica ou até mesmo vícios de linguagem e que você percebe que foi alguém que escreveu. E ainda dá nas pessoas um sentimento de estranheza. Temos também o designer de mundos, que cria universos ficcionais que alimentam campanhas de marketing ou de videogames, e isso, para a galera de criação de jogos, a indústria de jogos pode se beneficiar muito bem. A gente teve a Google Genie, deixa eu até ver aqui, ó, que é uma ferramenta que a Google lançou há um tempo atrás para a criação de mundos e tem umas provas de conceito bem interessantes que o pessoal gostou bastante. Então, sim, isso pode até se tornar uma profissão separada nessa área de criação para videogames, world building. Então, mas também não tenho muita certeza. A gente já tem profissionais hoje que já fazem esse trabalho, eu acredito que a IA só vai facilitar um pouco mais para eles. Designer de recursos humanos, que molda culturas organizacionais inteiras, otimizando treinamentos e políticas com IA. Essa é uma área que eu acho um tanto estranha, porque quando você trabalha de cultura organizacional não é algo que é imposto artificialmente. Você pode até criar diretrizes, mas a cultura de uma empresa ela vai surgir da interação das pessoas no dia a dia. Então, eu já trabalhei em empresas muito frias culturalmente, muito burocráticas, e hoje eu estou trabalhando numa empresa que é uma cultura muito agradável. Os funcionários, eles cultivam boas relações entre eles. Obviamente, todo mundo tem ali sua responsabilidade, o trabalho tem que ser feito, as metas têm que ser cumpridas, mas você tem aquele sentimento de coleguismo, aquele sentimento de amizade, coisa que em outras empresas não tem. Então, você pegar e tentar moldar uma cultura de uma empresa a partir de sugestões de uma inteligência artificial pode até dar algum resultado, mas eu não acredito que isso se torne uma profissão propriamente dita. E temos aqui citado o designer de diferenciação, que misturaria o branding da empresa, risco e tom criativo para posicionar empresas num mercado saturado. Isso eu acredito que vai sim se tornar uma profissão. Por quê? Você vai misturar a expertise humana, os sentimentos humanos, com profissionais que já trabalham com design de marca, com branding, com marketing, para posicionar empresas que trabalham com commodities ou com produtos que são muito fáceis de ser replicados. Então, poxa, vamos pegar um ramo que ele é bem saturado, vamos pegar unhas, designer de unhas. Poxa, o que diferencia o trabalho de uma designer de unha para outra? Sendo que os produtos são praticamente os mesmos, os instrumentos são praticamente os mesmos, e o resultado, se os designers de unhas forem capazes, são muito bons. Então, o que geralmente acaba acontecendo nesses mercados onde as empresas têm pouco nível de diferenciação é a competição pelo preço. Então, uma vai baixando, outra vai abaixando, e isso acaba destruindo o mercado e prostitui a profissão. Então, o que acontece? Empresas que conseguem prosperar em um mercado muito saturado são empresas que têm uma diferenciação forte, seja no atendimento, seja num pós-venda, seja num brinde que a pessoa dá. Então, a inteligência artificial pode sim trabalhar em conjunto com um profissional de branding, com um profissional de marketing nessa área de diferenciação da marca. Isso eu acredito que pode sim se tornar uma especialização, não uma profissão propriamente dita, mas um profissional de branding e de marketing pode se especializar como um designer de diferenciação. Bom, visto essas novas possibilidades, eu vejo, como eu sempre vi, a IA como uma forma otimista. Ela, ao invés de gerar escassez, ela vai gerar abundância. Então, o futuro, ele é brilhante, é um futuro de grandes possibilidades. Obviamente, é uma lei natural, quem não se adaptar
vai acabar ficando para trás, mas não é motivo para você ter ansiedade. Especialize-se na sua profissão, principalmente se for uma profissão que você escolheu por amor, por vontade de propósito, e quem gosta do que faz, quem vê propósito, quem vê valor no que faz todo dia, é uma pessoa que sempre estuda, sempre se capacita, é uma pessoa que não tem medo das inovações que o mercado traz e com certeza ficou animado com as possibilidades da inteligência artificial. Eu espero que você esteja vendo esse vídeo, seja uma pessoa desse tipo, e eu quero saber mais de você. Comenta aí embaixo o que você achou dessas profissões, se você acha que a sua profissão ela vai ser impactada positivamente ou negativamente com a IA. Eu quero saber o que você acha disso tudo, deixe aí seu comentário aí embaixo. Novamente, se você não é inscrito, se inscreva no canal para não perder as nossas análises e vamos trocar uma ideia, vamos debater sobre esse assunto. Eu sou o Alex Araújo, falou pessoal, até a próxima.